Olá, seja bem-vindo ao canal Insights Paulo Poli. Minha proposta este ano é ler as cartas de Cristo, comentando e se aprofundando nos parágrafos, se aprofundando no significado, compartilhando a minha caminhada, a minha trajetória de 10 anos de leitura, de 10 anos que foram gradualmente se aprofundando. Hoje eu vejo que realmente lá no começo eu não fazia a mínima ideia do que e quão profundo esse conhecimento impactaria na minha vida desde que eu me deparei, que eu tropecei e que de certa maneira a minha consciência atraiu esse conhecimento. Então, para você que já lê Cartas de Cristo, eu te convido a acompanhar a leitura. Se você ainda não leu, também seria interessante. Se você nunca leu o livro, quer acompanhar a primeira leitura comigo, vamos lá, que eu puder ajudar, que a minha caminhada puder contribuir para o teu crescimento de consciência, seja bem-vindo. As cartas sempre falam para a gente falar delas, falar desse conhecimento, falar desta grande verdade com aqueles que estiverem prontos e quiserem receber. A vida mundana é, como a minha irmã fala, Paulo, eu sei o que você está falando, eu reconheço o que você está falando, mas a vida mundana me seduziu. A nossa vida mundana é sedução. Hoje nossas energias, nossas responsabilidades, nossas atenções, ou melhor, estão voltadas principalmente para os nossos desejos. Existe uma responsabilidade ali, mas há uma linha tênue entre essa responsabilidade e o desejo por detrás dessa responsabilidade. Mas vamos lá. Cristo elucida isso de uma maneira maravilhosa, de uma maneira fantástica, de uma maneira irretocável. Eu hoje começo a introdução, vou me ater somente à introdução, até pelo tempo de vídeo. E eu parei na página 18, para quem leu o livro impresso, tá? E parei na página 84 do digital, do computador, né? O digital ele é complicado porque ele, dependendo do tamanho da fonte que você coloca, ele vai dar páginas diferentes ali, a contagem vai alterar de acordo com o tamanho da fonte. Às vezes está lendo no celular, eu estou lendo no computador hoje por causa do vídeo, mas normalmente eu leio no celular e lá a contagem é outra. Então é melhor a gente se ater à página do livro e ao tópico que eu vou abordar. Hoje eu começo a introdução do livro Cartas de Cristo. Ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina, há 2000 anos. Ele também diz: em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Veja, o livro foi recebido em meados do ano 2000, por volta do ano 2000,
subsequente a essa data começam as publicações em livro, as traduções, como esse que eu estou lendo aqui, e fala dessa crise mundial que percebo eu que já vivemos diversas após essa data, né? A crise de 2008 financeira, do subprime, e a mais grave de todas, que acredito ser uma referência do livro, que seria o Covid, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2022, a pior fase parece que já passou, mas ainda se sabe pouco em que momento estamos, né? Então, para você ver como parece que o futuro não fica fácil de você prever, de um ponto de vista espiritual, quando você é consciente e reconhece a causa. Se você acredita no universo de causa e efeito, quando você faz determinada ação, você espera determinado efeito. Então, colocando a consciência num contexto global, quando a consciência da humanidade causa determinada situação, é inevitável a colheita. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para a minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Aqui vai contrário ao pensamento religioso, né, que aguarda há 2000 anos a vinda de um Cristo em carne. Ao longo das cartas, começando nessa linha aqui, ele mostra o porquê é impossível e porque ele volta em consciência, e aí você entende todo o processo e sai de uma crença de algo que a religião te coloca. As cartas, como eu já ouvi falar, elas não vão contra a Bíblia ou contra a religião. Esse conhecimento está para além de qualquer religião, para além de qualquer seita. Mas para que isso seja compreendido por você, primeiramente você tem que ler as cartas, né? Você não pode opinar algo sobre aquilo que você leu, e sobretudo as cartas, além de serem lidas, ponderadas, compreendidas, o que é muito difícil para a consciência humana, e esse é o papel que os leitores e os vivenciadores das cartas estão fazendo ao redor do mundo, é que você precisa traçar o mapa, você precisa viver, e esse mapa que está aqui, esse manual que está aqui, para ter as provas, para compreender e sim, a partir desse momento, ser a própria prova da qual você tanto busca ou tanto duvida. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é o meu canal. Veja, por que desprogramei? A sua mente, assim como a minha, ela foi programada ao longo da tua infância, ao longo da tua juventude, ao longo da tua vida adulta. Então ela tem parâmetros de certo, errado, bom, ruim, realmente como uma grande programação, lastrado na tua cultura, no teu conhecimento que você
acessou ao longo da vida, nas tuas experiências. Isso vai ficar claro ao longo das cartas quando ele coloca o mecanismo do ego. Eu posso dizer que eu nunca conheci uma pessoa que conheça no nível das cartas ou se aprofunde a respeito do ego. As pessoas em geral, elas têm uma ideia de ego totalmente voltada para a comparação da vaidade. E isso é uma superficialidade do entendimento do ego. O ego não é isso. Por que eu estou comentando já a respeito do ego? Porque o ego vai criar esse mecanismo de atração e repulsão e ele vai delinear e delimitar os parâmetros de programação da tua mente. Vamos nas cartas. Minha vontade é falar, é sintetizar, mas vamos pautar nas cartas. Mas aí é isso, essa desprogramação do canal, só foi possível essa canalização, né, das cartas quando você tem uma mente receptiva e totalmente aberta para que esse novo conhecimento não seja deturpado. E essa linha se refere a isso. O canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. Uma coisa que eu sempre me questiono é que rola muito na internet canalizações, né, de Jesus. Veja, talvez o maior livro da humanidade que ainda vai demorar para as pessoas em geral reconhecerem e chegarem até ela, chegarem até o livro, compreenderem, traçarem o caminho. Nós estamos falando de décadas ao meu entendimento. Mas pessoas que se colocam como canalizadoras dessa consciência de Cristo, né? Uma consciência crística que estaria no nível da consciência de Cristo. Veja que foi um trabalho provavelmente de várias vidas, né? E se você colocar especificamente essa vida que ela escreveu isso, havia uma vivência ali de 40 anos, né? Ou seja, teve uma lacuna gigante para que essa consciência pudesse ser trabalhada e pudesse estar se preparando para receber a consciência de Cristo e para que não houvesse uma distorção do que normalmente o que poderia acontecer se fosse de outra maneira, desse conhecimento. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Aqui já num aspecto de experiência humana, né, dela, da experiência vivida dela. Durante 7 anos, desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. É como se a consciência humana ela tivesse que passar por diversos aspectos, né, de bom e de ruim, né, para que ela realmente expandisse a sua percepção
e conseguir ver que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas tem algo por detrás de. A vida sempre está tentando elucidar, clarear, iluminar o caminho, o nosso caminho. Então, experiências que quando imediatamente acontece, nós a rotulamos, né, como bom ou ruim, de dor e prazer. Ainda que isso até certo ponto aconteça, a metodologia da vida, a didática dessa vida, é fazer com que você cresça, fazer com que você, a sua consciência cresça. Não no aspecto do sucesso humano, do que a gente entende como crescimento. Eu sempre escuto a palavra evoluir, mas o que é evoluir, né? O conceito do nosso evoluir, ele é lastrado em diretrizes de sucesso humano, né? Grana, conforto e reconhecimento, e isso pertence à atividade do ego. Eu não estou dizendo que isso é ruim e não estou dizendo também que é bom. Eu estou dizendo que num aspecto espiritual, e não seria isso o aspecto, mas um fundamento, na verdade, o fundamento espiritual, ele quer que você cresça em decorrências desses acontecimentos ao longo da sua vida. E aqui aconteceu com ela, como está acontecendo comigo e como vai acontecer com você. A questão é a sua interpretação e a compreensão desses acontecimentos terão uma nova perspectiva à medida que você acesse esse conhecimento, compreenda e consiga colocá-lo em prática. Sobretudo, uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. A missão, né, o propósito dela, que ao longo desses anos, de todas essas experiências e da percepção espiritual, ela começa a perceber, né? 2 semanas depois, ele me convidou, por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e um instrumento de algumas curas instantâneas. Aqui já a consciência dela ficando transparente, né? A consciência de Cristo penetrando e transcendendo como luz e ela se tornando um instrumento dessa irradiação da consciência crística. Entre 66 e 78, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus ensinamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicado por ele em suas cartas. A ciência, ele tenta conectar a ciência no nível espiritual, e aí essa seria a grande união, né, que todos nós estamos esperando, que a ciência se conecte à espiritualidade, e aí sim um entendimento vai ser provavelmente alavancado depois dessa união, né? E ele não deixa de fora esse conhecimento científico. Em 75, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 83 até 94, os quais todos aconteceram de fato. Sim, porque ela continua viva e comprova tudo aquilo que ela tinha percebido anos anteriormente, né? Décadas no caso.
Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Uma vez que você se coloca nesse caminho espiritual, você começa a perceber que você é uma ferramenta de trabalho, é um coautor, é um escritor de inspirações, porque você percebe que toda a tua vontade, toda a tua criatividade, toda a inspiração independe de você. Ela vem quando acontece essa conexão espiritual. Então você acaba se rendendo ao fato de que você só escolhe quando você deixa de escolher. Parece uma antítese, mas é exatamente essa a minha percepção. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para o meu lar atual. Então, a vida dela sendo moldada não pela mente dela, mas por algo transcendente a ela. E colocando ela numa situação para que essa conexão ocorra e para que esse trabalho continue ao longo da vida dela. Nesse momento, eu não sei ainda se o canal está vivo, me parece que sim, e me parece que o canal teria 102 anos. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo. E outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. E aí aqui o grande sucesso, né, do ser humano, que seria essa paz e alegria interior, desprovido de qualquer contexto ou circunstâncias externas. A nossa alma busca essa paz e essa alegria interior por uma questão de reminiscência, por uma questão de que intuitivamente ela absorve a psique, ela penetra, ela se infiltra na psique e a psique comunica a mente nesse sentido, de que ela quer voltar a esse estado original de paz e alegria interior. E então, isso vai ficar claro nas próximas cartas, que o ego procura fazer esse papel, mas que esse não é o propósito dele, e aí distorce completamente esse ímpeto de buscar as coisas. Fundamentalmente, a grosso modo, é isso que acontece. Mas ao longo das cartas nós vamos aprofundar juntos. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Um trabalho completamente intuitivo, um trabalho completamente de ferramenta para que esse trabalho aconteça, né? E completamente desprovido, ela já estava num nível de que o ego não tinha mais nenhuma capacidade sobre a mente dela, ele estava sob as diretrizes completas da alma, da consciência dela. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura. Eu para chegar nas cartas, eu passei por diversos livros
livros religiosos, todo tipo de literatura, li Bíblia indiana, Bhagavad Gita, li... Ai, meu Deus, é difícil falar. Eu tenho a minha biblioteca aqui em cima, mas muita coisa digital também. Acabei lendo ao longo do processo, que aí o digital começou a se fazer mais presente, começou a aparecer e os livros começaram a ser publicados na parte digital. Muitos livros fenomenais que eu li. A Bíblia eu demorei 3 anos para ler. Enfim, um livro que eu às vezes sempre leio é o I Ching, também foi um dos maiores também. Mas realmente, quando eu me deparei com as cartas e comecei a experimentá-las, a situação, o entendimento, a compreensão, houve um rompimento, né? E aí vem a meditação, que você precisa fazer diariamente ao longo do processo, e isso realmente vai te dando novas perspectivas. E você sabe, você percebe que isso não pode ter vindo da tua mente, a tua mente ela é muito limitada nesse sentido de uma percepção para além do eu, para além dessa persona. Embora, nos últimos anos, certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade, da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Então é isso, gente. Hoje é a introdução, não tem muito o que falar, né? Eu acho que até falei bastante que é uma página só, frente e verso. Na próxima leitura eu vou abordar o sumário das cartas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada carta e vou dar uma prévia do que cada carta fala. Embora fale um pouquinho aqui no sumário, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, colocar de uma maneira abrangente. E aí vamos aos poucos. Aos poucos a gente vai caminhando, tá bom? E fica no próximo vídeo aí, espero que você esteja comigo. Obrigado.